Salve, torcedores e torcedoras do Ponto Contra, Zé Meto na área para falar do campeonato mais disputado de todos, a 15ª rodada da Série A em Live. E hoje eu tenho muita notícia boa. Muita notícia boa vai estar sendo postado não. Você vai lá no Ponto Contra e lá vai ter a arte da agenda do canal. Agora é definitivo, 2 lives por semana, segunda e quinta-feira às 7h30, horário de Brasília. Se ainda não tiver a arte lá, é porque ainda vai ser colocado esta semana, mas esta semana nós teremos a agenda, mais os vídeos da rodada do italiano toda semana que a gente vai ter também. Toda semana não, toda vez que tiver rodada, vai ter semana que vai ter rodada dupla. E já deixa um like aí, que hoje eu tô com a camisa do Ney da Puma. Quem gosta do Ney, já deixa um like aí. Vamos para a 15ª rodada da Série A. Como eu falei em alguns vídeos passados, vou começar logo com a classificação. E a gente tem um novo líder pela primeira vez que eu vejo. Não sei se é a primeira vez na história. Opa, deixa eu só dar uma ajeitada aqui para vocês, que vocês estão um pouquinho para cá. Pela primeira vez que eu vejo no futebol, a gente tem a Atalanta como líder. A Atalanta é líder com 34 pontos, Napoli é vice-líder com 32 pontos, está dentro do alcance ainda. Inter e Fiorentina tem 31 pontos, com um jogo a menos, os dois, que eles vão se enfrentar, então só um dos times pode empatar com a Atalanta, mas mesmo que empate, a Atalanta tem mais saldo de gols e mais vitórias. Saindo do G4 a gente vai ter a Lazio com 31 pontos, então o segundo ao quinto time estão no alcance do líder. Aí em sexto lugar a gente vai ter a Juventus com 27, Milan sétimo com 22, Bologna oitavo com 22 também. Os dois também têm jogos a menos e eles vão se enfrentar, então um dos dois vai chegar aí aos 25 pontos ou os dois vão chegar a 23 pontos, mas ainda fica fora do G6. A rodada, lembrando, a Atalanta vem numa sequência de 9 vitórias e a Fiorentina vem numa sequência de 8 vitórias. As sequências de vitórias outras que tinha entre Napoli, Lazio e Inter já se acabaram. A rodada foi abrida, como diz o Caboclo, com a vitória de 3-1 contra o Parma. Eu tô gravando esse vídeo, já teve rodada da Champions, a Inter já perdeu, mas eu vou dizer, quem quer assistir o bom futebol da Inter, assiste no campeonato italiano, porque o time titular joga lá. E o 3-1 entre Inter e Parma, do time titular, foi um primor de futebol. Foi algo definitivamente lindo. Se você perdeu esse jogo, você pode ver os melhores momentos, só os gols. Gente, foi um absurdo a masterclass do gol do Di Marco e do Barella. E eu vejo não mais como classe mundial, os dois, mas sim como o top de linha. Hoje eu não consigo, deixa aí nos comentários quem quiser me corrigir, não consigo pensar em um meio campo melhor que o Barella, não consigo pensar em um lateral esquerdo melhor que o Di Marco. Eu acho que eles ultrapassaram a faixa de classe mundial, não só pela fase, mas pela qualidade que eles apresentam, principalmente nesses gols. O domínio do Di Marco pro gol dele é um nível de técnica absurdo, cara, e a frieza do Barella no gol dele, lembrando que o Barella é um volante, é um meio de campo de marcação para fazer box to box. A frieza que ele tem, como se ele fosse um camisa 9, Deus me livre, meu homem de gelo, o que foi isso que você fez com a gente? Partida horrível do Lautaro Martinez, mas não é problema para os torcedores da Inter. Os torcedores da Inter, na verdade, o Lautaro, ele entra junto com aquele bloco do Vinícius e do Haaland, que são jogadores com muitos atributos físicos e às vezes ficam devendo na técnica. O Lautaro, como camisa 10 na Inter, ele entrega tudo que o time precisa. Quando o time tá bem, é difícil de ver o Lautaro se destacando. O Lautaro, ele vai pressionar, ele vai defender, vai marcar, ele vai ajudar a criar, ele vai marcar, ele vai dar assistência, ele vai fazer tudo. Mas se o time desenvolver tudo bonitinho, a gente vai ver uma partida apagada do Lautaro Martinez, o que é até bom, porque a gente imagina que a Inter joga bem e ganha. Se não jogar bem, o Lautaro decide para nossa Inter. Thuram marca e está sendo algo normal a gente ter esse Thuram mais artilheiro do que o Lautaro Martinez. E eu acredito que a primeira temporada o Thuram chega com sendo o líder de assistências do clube e o Lautaro como artilheiro. Mas foi uma temporada humilde do Thuram, Assim como o Neymar, quando ele chega no Barcelona, ele é líder de assistências da La Liga.
E eu acho que vai ser a única vez que ele faz isso, quando ele acaba de chegar. E depois ele vai começar a fazer mais gols, ele vai puxar mais as oportunidades para eles. O Thuram tem uma característica mais de matador muito superior à do Lautaro Martins. O Lautaro é um centroavante que faz tudo. É um camisa 10 super esforçado. Não sei se essa combinação existe. Aí a gente vai ter um jogo grande. Atalanta 2, Milan 1. O jogo do líder, a vitória do líder. Como eu falei, já teve rodada da Champions. A Atalanta já perdeu pro Real Madrid. Mas minhas anotações do fim de semana é que o Gasperini é o melhor treinador do mundo atualmente. Cara, o que ele faz com a Atalanta, o modelo de jogo, as nuances táticas para cada adversário e o que ele faz de cada jogador, não existe na Atalanta hoje um jogador ruim. Não existe. Todo mundo que está com o Gasperini melhora. Fora que o balanço de mercado da Atalanta é negativo. Eles perderam o Koopmeiners, que era o jogador mais importante da temporada passada, atuava como meio atacante e como volante também. Não sei se usaram ele de centroavante, eu acho que não. Mas ele atuava muito bem nas duas funções e era o mais importante, sim. E parece que o time não sente falta dele. Na verdade, o Koopmeiners foi para uma Juventus que está pior do que essa Atalanta. Então é de se tirar o chapéu o que faz o Gasperini com o material humano que ele tem. A gente poderia trazer todos os técnicos que a gente considera grande hoje na atualidade e dizer ele não trabalha bem nesse modelo, ele não trabalha bem com esse jogador. O Gasperini faz o que faz com o que ele tem e ele faz o melhor do que o que ele pode fazer com o material que ele tem. É simplesmente absurdo mesmo. Esse começo de temporada eu coloco ele como o melhor técnico de todos. Apesar de eu achar que ele deu uma grande vacilada contra o Real Madrid e não usar o Retegui, né? Não dá para acertar todas, mas tem que testar para poder aprender. A Atalanta poupou o Retegui contra o Milan. Eu achei que iria usar contra o Real Madrid. Colocou o Retegui também no banco contra o Real Madrid. É um negócio muito estranho você ter o seu artilheiro sendo poupado em 2 jogos seguidos. Eu entendo sobre nuance tática. E no jogo contra o Real Madrid não foi... Pode até ter sido uma nuance tática, mas durante o jogo claramente ficava pedindo pelo Retegui. E, desculpa, deu uma coceira aqui, ó. E ele não colocou o Retegui, o que foi muito estranho. Teve gol do Charles de Catelari, lei do ex 2 vezes seguidas. Semana passada não teve a rodada, mas eu não gravei o vídeo, na verdade. Mas o Zaniolo marcou contra a Roma. Dessa vez o de Catelari marcou contra o Milan. Então a Atalanta pode explorar bem a lei do ex. Para o Milan, o Morata fez um golaço impedido, eu tenho que colocar isso aqui porque é normal o Morata fazer gol impedido. O Milan marca um gol muito bom porque vem do lado esquerdo com Theo Hernandes, Rafael Leão e Morata. Um passa para um que um passa para outro. Era o que acontecia entre a química de Theo Hernandes, Rafael Leão e Olivier Giroud. Quando o Giroud saiu, se preocupou muito com toda a química que o Giroud entrega. A França hoje sofre bastante com isso. E o Morata, ele é um jogador bem humilde. Ele se adapta às necessidades da equipe, então eu acho que ele não é o Giroud, mas ele consegue fazer algumas coisas que o Giroud fazia que ajuda bastante. Vamos lá, Juventus 2 e Bologna 2. A Juventus é um time que se recusa a perder, mas parece que gosta bastante do empate. É o único time invicto na liga e é o 6º colocado, e isso é muito ruim, viu? O time tá perdendo de 2-0 e vai lá atrás do resultado para poder buscar o 2-2. Assim como o Manchester City, e vai ter um confronto. Já saiu o vídeo, já teve o confronto, ou tá tendo o confronto, mas já vai ter o confronto de Juventus e Manchester City. Os dois técnicos preferem ter a posse de bola do que ganhar o jogo. É incrível essa preferência. Eles não mudam o modelo de jogo, nem a formação, nem a escalação. A escalação até um pouco, mas não muda o modelo de jogo nem a forma de jogar. E aí fica difícil de apoiar, porque a gente vê a Juventus fazendo o que o Thiago Motta quer e não ganha. O City faz o que o Guardiola quer e não ganha. E aí vai ser um confronto interessante nessa Champions, porque um dos dois vai sair ganhando ou os dois vão sair perdendo. Mas eu acho que o Thiago Motta tem que começar a se adaptar a alguma coisa, ainda mais porque ele não faz o Vlahovic jogar bem, que ele é o craque do time. Agora vamos falar de Bologna. Cara, o Bologna não está na minha agenda, mas toda vez que o Bologna enfrenta um time dos grandes da Itália, ele entra aqui no tema e eu adoro quando isso acontece. Gente, o Santiago Castro, centroavante do Bologna, eu acho que ele é o melhor camisa 9 da atualidade, o clássico camisa 9. É um pouco raro a gente ver aquele cara que é posicionado para dar toques de primeira, se movimentar bem e sempre finalizar quando tem a oportunidade, como fazia o Luizito Soares, como a gente tem o Endrick, hoje a gente tem o Santiago Castro. Ele sai com uma assistência
absurda de um camisa 9 que tá ali, ele tá ali dentro da área, um toquezinho. Na verdade agora eu me esqueci se era um toque ou um corta-luz, mas é o suficiente para ele deixar o jogador livre sem os zagueiros. E ele quase dá uma assistência de uma matada no peito incrível, que ele só faz assim como se ele estivesse batendo no futevôlei, como se ele estivesse jogando futevôlei. Recebe uma pedrada, ele mata no peito ajeitando um passe e quase sai um gol. Isso porque ele foi humilde, quis buscar as assistências nesse jogo. Mas o Santiago Castro, sempre que tem a oportunidade, ele não está de costas para a trave, para a baliza, para o gol, ele está buscando sempre o chute e ele faz muito golaço, finaliza muito bem. Que mais que eu anotei? Na ausência do Orsolini, o Ndoi jogou muito no jogo do Bologna e fez um golaço. O Vlahovic não, a Juventus também faz um golaço. Tem um gol com uma boa assistência do Danilo, uma jogada de lateral, que é um pouco raro da gente ver do Danilo nas últimas 2 temporadas. Ele corre por fora e aí ele dá um cruzamento rasteiro na entrada, quase na entrada da área, que o Pemai não chega chutando. E Vlahovic dá uma assistência para Embangula aos 92 minutos. Quando a Juventus está no desespero, ele larga a posse de bola, a gente vê o Vlahovic bem mais fora da área, a gente vê muitas movimentações mais ousadas, muito mais dribles mais ousados e mais finalizações de fora da área. E o elenco da Juventus, ele pede por isso, mas o Thiago Motta se recusa a entregar isso para o time da Juventus. E, cara, quando a Juventus está atrás do placar, é muito bonito de se ver. A gente tem o jogo do Leipzig contra a Juventus na Champions, que vai atrás do placar com 1 a menos, e aí ele joga para tentar ganhar, ao invés de tentar manter a posse de bola. A Juventus joga bem, ele joga bem atrás do placar contra a Inter de Milão, jogou bem atrás do placar contra o Bologna. Então, o que a gente tem? A gente tem um elenco muito bom da Juventus, com bons dribladores, bons finalizadores de fora da área, excelentes na verdade, e com um centroavante que não gosta de ficar preso lá na frente, mas eles vão fazer todo o oposto disso, enquanto o Thiago Motta quer montar o modelo de jogo dele com posse de bola. Quando a Juventus começa a perder, esquece tudo que o Thiago Motta quer, e aí a gente vai fazer o que a Juventus precisa fazer para empatar e para ganhar. Então, se você tiver a oportunidade de ver a Juventus perdendo, liga a TV, porque ela vai empatar ou vai virar. E vai virar ou empatar jogando bonito. Roma 4, 1 para o LED. Claudio Ranieri está trabalhando seus 3 primeiros jogos. Pô, sacanagem, foi Napoli, Tottenham e Atalanta. Ele conseguiu um empate, é uma coisa boa porque estava vindo para Roma. Tem muita coisa bonita desse jogo do Ranieri, tem muita coisa positiva do jogo do Ranieri. Começar pela escalação, eu já gostei bastante. Ele trouxe alguns jogadores que eu tinha até esquecido que estava no time, como é o caso do Paredes. Eu já ia falando Palácios. Do Paredes. O Ranieri está usando o melhor que ele pode fazer da Roma. Ele está fazendo um modelo de jogo de contra-ataque, de um ataque mais direto, de uma recuperação de bola mais agressiva no meio de campo e sem aquele negócio de dominância de posse de bola. Eu acredito que tudo isso vai ser positivo demais para o Salemax e o Shaarawy, que são muito rápidos, para o Koné e o Paredes, que estão no meio de campo ali porque eles são jogadores agressivos para recuperar a bola, e para o Dybala e para o Dovbyk, que eles são 2 jogadores que gostam de dominar a tomada de decisões lá na frente. Eles não querem a bola já para finalizar, eles preferem receber na entrada da área para poder buscar uma assistência. Então é muito positivo tudo isso para o elenco da Roma, encaixa muito bem. Agora é incrível, isso aqui é um sonho para mim. O Dybala foi escalado como centroavante. O meu sonho na época da Juventus era que o Dybala virasse o que o Firmino se tornou no Liverpool. Só que não aconteceu. Ou que o Messi virou no Barcelona do Guardiola lá o centroavante, jogando como falso 9, né? Mas escalado como centroavante. E o jogo foi muito positivo para o Dybala. Se você for lá para o SofaScore, ele não vai ter uma boa nota, porque não aproveitaram as oportunidades do Dybala, mas ele poderia facilmente ter saído desse jogo com 3 participações para gols. O El Shaarawy jogou muito bem, a Roma jogando na velocidade, tem tudo para o El Shaarawy voltar a ser aquele jogador, toda aquela promessa que a gente tinha na Roma, mas um grande jogador, né, nesse time que a gente tinha no Milan, a promessa que a gente tinha no Milan, mas ele pode ser um grande jogador desse time da Roma. E a Roma tem um calendário positivo para meter 4 vitórias seguidas no italiano, viu? E aí, para finalizar, a gente vai ter Napoli 0 e Lazio 1. O líder perde, tropeça. Eu já falei em vídeos anteriores, se o líder perder no italiano, ele pode sair do G4. Só que o que aconteceu? O Inter e Fiorentina ficaram com um jogo a menos, então salvou. O líder caiu só para vice-liderança. A Lazio
alugou um triplex na cabeça do Napoli. Na verdade, o Noslin alugou um triplex em 2 jogos. No meio de semana o Napoli usou o time reserva, a Lazio usou o time misto, e aí a Lazio eliminou o Napoli na Copa da Itália, e agora no fim de semana a Lazio ganha do Napoli para poder o Napoli perder a sua liderança. O Noslin fez 3 gols no meio de semana e deu uma assistência absurda nesse jogo do fim de semana. Com o gol do Isaksen, o Isaksen que estava testando o chute de fora da área, testou, e aí na terceira tentativa ele acertou. E uma jogada muito boa nesse contra-ataque que a Lazio faz. O Napoli ataca muito bem, é muito lindo de ver todas as funções do Lukaku e toda a parceria que ele tem com o McTominay. Foi muito bom mesmo. E infelizmente não se concretizou. O Nuno Tavares também é muito lindo de se ver jogar. Eu acho que ele é o lateral, um dos laterais mais independentes do mundo. Porque ele cria jogadas independentes de qualquer tipo de apoio, qualquer tipo. Porque o lateral normalmente, às vezes ele precisa de uma situação que favoreça ele, precisa de um apoio, uma movimentação de outro jogador. Ele não, ele por ele mesmo, ele vai criando, ele vai driblando, ele vai cruzando. E por detalhe, ele também não saiu com 2 participações para gols. O Nuno Tavares joga muito e eu acho que ele está sendo, nessa Série A, o melhor lateral de todos e o melhor lateral esquerdo de todos, e isso é muito grande, tá? Porque a Série A tem o Theo Hernandes e o Di Marco, que são os 2 melhores laterais esquerdos da atualidade, junto com o Grimaldo, bora botar 3 aí. Os 3 melhores laterais esquerdos do mundo, 2 estão na Série A. E o que está brilhando mais na Liga, com a limitação dos jogos de lesão e suspensão, é o Nuno Tavares. Cara, eu esqueci de falar da Fiorentina. A Fiorentina, ela emplaca a 9ª vitória seguida. É um jogo muito difícil, como diz o Paulo Fonseca, é mais difícil enfrentar o Cagliari do que o Real Madrid. Mas o Cagliari é um time que dá medo. O Moise Kean foi poupado, ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mês passado. Teve um golaço do Cataldi. E o Dodô, para quem gosta de brasileiros, joga muito bem. A Fiorentina consegue fazer os seus jogos muito bonitos ainda, consegue as vitórias. É muito importante ganhar do Cagliari, é muito difícil. E é muito importante emplacar essas 8 vitórias seguidas. A Fiorentina tem tudo, tá na Conference League, mas tem tudo para estar nessa disputa de liga aí. Bom, galera, o vídeo foi esse. Deixa aí nos seus comentários aí tudo sobre a rodada da Série A. Valeu essa moral. Tchau!